Olá, galera do sexto ano, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Esta aula aqui tem o propósito de trazer o conhecimento aí para vocês sobre o atletismo. Então vamos lá. Então, essa aula do sexto e vamos trabalhar lançamentos e arremessos, ok? Então, o que são os lançamentos e os arremessos? Qual a diferença que existe entre ambos? Então, os lançamentos são diferentes do arremesso, os arremessos são diferentes dos lançamentos. Os arremessos, na verdade, são movimentos em que você não prende, né, com a mão o implemento que você vai arremessar. Na verdade, toda vez que você prende esse implemento, você tem um lançamento. Nos arremessos, você apenas empurra o implemento e não prende, transferindo a força do seu corpo para ele através de uma apreensão. Não, você apenas apoia o implemento no seu corpo e empurra ele, ok? Então, os lançamentos são movimentos onde você consegue prender o objeto, tá? E normalmente você consegue, eles às vezes são de pequena massa, mas normalmente você consegue prender e esse trabalhado com o membro superior e você consegue prender esse implemento. Nós temos aqui o arco, o dardo, certo? E temos aqui o peso. Então aqui você só apoia o peso, não segura o peso. Você só apoia o peso, segurando, apoiando ele, mas não prende ele. E aqui você tem a apreensão. Então essa é a diferença entre o arremesso e o lançamento, ok? As modalidades do atletismo, que são as provas de campo. Então, o atletismo tem provas de campo e tem provas de pista, tá? Então, nas provas de campo, nós temos os lançamentos e os arremessos. Então, os lançamentos e arremessos são divididos em 4. Nós temos o arremesso do peso, nós temos o lançamento do dardo, o lançamento do disco, né? E temos o lançamento do martelo. Então são esses 4 tipos de lançamentos e arremessos que temos nas provas de pistas do atletismo. Então vamos lá. Olha só como são essas modalidades de arremesso, como elas são. Vamos ver basicamente o que é. O arremesso do peso consiste no seguinte, né? Oficialmente você vai pegar um peso, tá? E vai apoiar ele e vai projetar esse peso empurrando ele. Nós temos também o lançamento do dardo. Consiste como se fosse uma vara, né? Um bastão que imita uma lança antiga, mas ela é feita às vezes de metal, às vezes de fibra de carbono e que os lançadores arremessam. Nós temos também o disco, que é côncavo, tá? Que é feito também de metal e que os participantes aí dessas competições lançam esses discos girando o corpo, no eixo do corpo, né? Temos o martelo também, que consiste em uma haste com uma bola, né? Uma bola de aço. Temos um cabo em que vai também ser girado e no caso lançado, certo? Então nós temos aí o lançamento do disco, como é feito. Primeiro segura-se o disco com a mão, dessa forma aqui, e com os dedos. Então vai se realizar uma série de giros no eixo, que serão aí 540, né? 540 graus o giro. Depois de realizar esse giro de 540 graus, vai ver a soltura do disco e aquele atleta que conseguir a maior distância vai ganhar a competição. Nós temos o arremesso do peso. E temos várias técnicas de arremesso do peso, mas vamos lá à técnica de O'Brien. Essa técnica consiste aí quando a perna esquerda é lançada para trás e ele vai fazer um giro de quadril voltando-se para frente para empurrar o peso. Na verdade, ela é bem mais complexa, mas a gente está mostrando aqui, ó. Ele vai baixar o corpo, vai esticar a perna esquerda e vai girando o tronco para frente e depois executa o arremesso. A preparação, o que é a preparação? É quando o atleta ele vai segurar, né? Juntar o pescoço para fazer o quê? Para fazer a empunhadura correta do peso. E então ele vai baixar o seu corpo automaticamente para poder fazer o deslizamento.
que é o deslizamento. É quando ele desliza a perna esquerda para trás para conseguir girar o corpo para frente. E acontece nesse exato momento o arremesso, quando o atleta transfere empurrando, né, o implemento, e aí ele vai gradativamente girando para frente, segurando o implemento e vai empurrar esse implemento para realizar. O atleta que conseguir a maior distância vai ganhar aí a competição. Eles fazem isso dentro de um círculo e eles não podem sair dentro do círculo, né? Não pode queimar. Então ele tem que fazer todos os seus movimentos para, no caso, arremessar aí sem sair da área, ok? Nós temos também o lançamento do dardo. O lançamento de dardo é parecido com o lançamento da lança. Ele consiste em uma corrida frontal, uma corrida lateral e um espaço de lançamento onde ele dá 5 passos específicos e depois lança, no caso, o dardo. Já aconteceu alguns acidentes com o dardo, onde alguns atletas acertaram outras pessoas. Por isso que a área dos lançamentos e dos arremessos são demarcadas com algumas proteções, mas deve-se ter bastante cuidado ao usar esse tipo de implemento, né? Então, olha só como é a técnica. Há uma preparação. A preparação basicamente consiste em você aprender a segurar o dardo de forma correta. Aí você vai correr dentro de uma área de aproximadamente 35 metros e vai chegar numa área em que você vai fazer os 5 passos para poder arremessar. Mas o interessante é que acontece o arranque e a corrida frontal para conseguir velocidade, mais velocidade possível, certo? Depois que ele fizer essa corrida, que ele vai fazer aqui dentro, uma área específica demarcada, ele vai fazer a corrida lateral. A corrida lateral, ele vai posicionar, fazer um cruzamento de perna, vai cruzar a perna, o dardo vai ficar na mão, né? E ele vai mudar um pouquinho a postura aí do corpo, vai cruzar a perna para frente e vai executar o lançamento, quando ele vai transferir a força do seu corpo para o dardo e lança o dardo, né? Então, dessa forma aí, ele vai alcançar a maior distância. Essa é uma da técnica principal para o arremesso aí do dardo. Lembrando que é muito importante que ele faça a corrida, as passadas laterais, né? As passadas cruzadas, aí ele dá uma freagem, ele freia e transfere a força do seu corpo para o dardo. Lembrando que ele também não pode sair da área demarcada, não pode queimar, ele tem que fazer a corrida, o lançamento dentro da área estabelecida. Então esse raio aqui é onde o dardo provavelmente vai cair e vai ser marcado entre a ponta lá da saída, o último espaço onde ele não deve queimar, não deve sair, para a distância onde o dardo alcançou a primeira vez a sua aterrissagem no solo, ok? Então agora temos o lançamento do martelo. A história conta que ela não é de origem grega, como os demais anteriores são de origem grega. Esse é de origem irlandesa. Acontece aí que entre os celtas vai ter um cara que, por volta aí de 2000 anos antes de Cristo, ele vai fazer uma destreza aí com uma técnica interessante. Ele vai amarrar uma pedra aí, usando também o eixo de uma carroça, e ele vai amarrar e fazer um giro aí, alcançar uma distância que naquela época ninguém conseguiu superar aquela distância. E a partir dessa história aí, vai se construir o arremesso, no caso, o arremesso não, o lançamento do martelo. Então tem uma empunhadura que consiste a forma correta de segurar, usa-se luvas porque pode machucar, e o implemento ele tem um cabo, tem uma haste onde você segura, tem um cabo e tem uma bola de metal na ponta onde será realizado aí o posicionamento do atleta. Ele vai ficar se posicionar de costa para o local e ele fica dentro de uma gaiola de proteção também. E ele vai começar a fazer aí os balanceios, que ele vai balançar de um lado para o outro o implemento, e depois eles vai fazer o molimetes, que são justamente quando ele consegue fazer um pequeno giro e colocar o implemento acima de sua cabeça, como nós temos aqui. Ele vai girar
para a esquerda, colocando a bola de metal acima da sua cabeça. Então ele vai realizar vários giros e após os vários giros ele vai realizar a soltura do implemento e o local onde o implemento bater pela primeira vez dentro do raio que é estabelecido para a área do lançamento do martelo, a maior distância vai pontuar o ganhador dessa competição. Então observe, as provas de atletismo têm as provas de pistas, que são as corridas, e as provas de campo. E entre as provas de campo, nós temos aí as provas de arremesso e lançamento. Nós temos ainda os saltos, que você vai ver na próxima aula. Mas nessa aula, lembre-se bem, nós trabalhamos hoje os arremessos e lançamentos. E existe uma diferença básica entre os arremessos e lançamentos. Lembre-se disso, porque vai cair nas questões que nós vamos responder, ok? Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau!